Oi, gente, tudo certinho com vocês? Vamos continuar então aqui nossa aula de português? Vamos lá, nós estamos vendo agora esse gênero textual, o relato pessoal, né? Lá do menino da roça com fome de leitura. É o último texto que a gente viu, não é? A gente conheceu a respeito desse menino que não sabia ler, não sabia escrever, morava lá na roça, né? Morava lá com seus avós, sua mãe, seus irmãos. Tinha muito desejo de ler, gostava muito de ouvir a leitura dos cordéis, mas infelizmente não sabia ler, tá bom? Hoje nós vamos continuar a interpretação lá na página 37. Então pega a sua apostila, lápis, borracha, para você fazer junto comigo aqui as questões, tudo bem? Então vamos lá, gente. A primeira questão, acompanha aqui comigo no quadro, é a questão número 30, tá? A gente tem ali quem que conta essa história, né? Então, observa os acontecimentos, mas não participa deles, conta sobre fatos da vida de alguém conhecido, compartilha situações da sua própria vida, sabe tudo o que passa na cabeça dos personagens, mas não faz parte da situação relatada. A gente viu aqui que é uma situação de narrador-personagem. Então, é a letra C que é a correta. Ele compartilha as situações da sua própria vida, é um relato. Então, tem que ser um narrador-personagem, ok? A questão 31, então, o que caracteriza, né, isso daqui como um relato em primeira pessoa, como um narrador-personagem? Eu destaquei aqui duas frases, tá bom? Que estão lá no texto, você pode colocar outras, não tem problema, tá bom? Eu destaquei essa, ó. E o que eu mais gosto de fazer na feira, né? Eu sou um menino, né? Continua a frase, só tirei uma parte. Então, todas essas aqui são marcas de primeira pessoa, né? Ou seja, de narrador-personagem. É aquele narrador que conta, mas ele é o protagonista, geralmente. Ele é o personagem do texto, tá bom? Agora, nós vamos fazer a ficha. Vamos dizer que esse menino, o Evandro dos Santos, ele fosse para a escola, tá? Então, a gente vai fazer ali completar a ficha de matrícula dele, certo? Então, nome, Evandro dos Santos, né? O nome da mãe, a gente só tem o primeiro nome ali, Zelita, provavelmente Zelita dos Santos também, né? A cidade natal, ou seja, a cidade que ele nasceu, né? Cidade natal é isso, aqui da BAN, lá em Sergipe, né? Na região nordeste do Brasil. Quando que ele nasceu? Ele nasceu no dia 18 de junho de 1960, ok? A escolaridade dele, ele não era alfabetizado, então a gente vai fazer um xizinho ali no não alfabetizado, né? E os familiares autorizados a buscá-lo na escola. Então vamos colocar ali as pessoas que a gente conheceu através do texto. Quem que a gente conheceu? A gente conheceu o seu José, que era o avô, né, que cuidava dele, que ajudou a mãe a criá-lo, né? Zelita, a mãe, Zezéu e Deusita eram as primas, ok? Agora, pessoal, na questão número 33, eu queria que vocês pensassem um pouquinho comigo. A questão 33, você tem aí várias características. Lembra? Adjetivos, características, né? Que às vezes podem ser coisas boas, podem ser coisas negativas também, né? Quais dessas características você colocaria para o menino Evandro? Tá? Veja que tem um menininho aí e você tem ali 6 espaços para você colocar essas características, tá? Eu quero que agora vocês leiam cada uma delas, tá? Tem 14 características aí. Eu quero que vocês leiam e vocês escolham 6. Faz assim, ó, primeiro você vai descartando aquelas que você percebe que realmente não combina com o menino, de acordo com o relato que a gente viu ali da página 35, tá bom? E daí, daqui a pouquinho, a gente corrige. Eu quero que vocês tentem fazer sozinhos e já vamos corrigir. Dá um pausezinho na aula e daí você continua, tudo bem? E daí, gente, conseguiram ver as características que mais combinam com o Evandro? Então, acompanha comigo aqui no quadro. Olha lá, a gente tem aqui 14 características, né? Então, vamos fazer da seguinte forma, vamos excluir aquelas que realmente não combinam. E o que sobrar, você pode escolher para colocar aí as que você quiser, tá? De acordo com o relato.
Eu posso dizer que ele era um menino curioso? Eu acredito que era muito curioso, né? Ele gostava de ouvir, ele gostava de brincar, eu acho que ele tinha muita curiosidade. Ele era teimoso? Tem, assim, alguma coisa do relato que me faz pensar que ele era teimoso? Não, não tem nada. Então, teimoso, eu já vou excluir, certo? Trabalhador? Bastante. A gente vê ele ali trabalhando com a avó, ajudando. Então, trabalhador tem tudo a ver. Responsável? Também, muito responsável. Ele era uma criancinha e já tinha um monte de responsabilidades. Ele era brincalhão? Fala ali de um monte de brincadeiras. Então, brincalhão, sim. Era inteligente? Claro que ele era um menino inteligente. Ele era um menino inteligente. Ele só não era um menino que ia para a escola. Mas eu não posso dizer que ele não era um menino inteligente. Sim, inteligente. Ele era um menino leitor? Não. Né? Ele não era um menino leitor. Isso eu não posso dizer que ele é. Está dizendo que ele não sabia ler, não é mesmo? Ele era um menino estudioso? Eu também excluiria estudioso, porque a gente não vê ele indo para a escola. Quando eu falo em estudo, eu lembro muito mais informalidade da escola, né? Então, estudioso eu acho que não combina. Desobediente? Não, não tem nenhum episódio que mostra que ele era desobediente. Gastador? Também não. Fala que quando ele juntava lá os centavinhos que ele ganhava do avô, ele guardava para comprar os cordéis. Mas isso significa que ele era um gastador, não é? Era obediente, era esperto, era amigo e nunca preguiçoso, não é? Não era preguiçoso. Então, gente, vamos tirar teimoso, estudioso, leitor, preguiçoso e gastador. O restante, qualquer uma que você escolher, você pode pôr ali no quadrinho. Tudo bem? Ok, então vamos lá para a página 38. Gente, na página 38 está perguntando assim, olha, o que Evandro dos Santos se tornou quando cresceu? Como as características dele contribuíram para a escolha da sua profissão? Quando ele cresceu, ele se tornou um escritor. Se você ver ali, você ler ali no finalzinho do texto, está falando que ele se tornou um escritor, né? E também montou uma grande biblioteca, como eu contei para vocês. Então, gente, o que será que lá da infância dele ajudou ele na escolha dessa profissão? Eu acho que tem tudo a ver com aquela paixão que ele tinha pelos cordéis, né? Pela literatura, por ouvir aquela história, apesar dele não saber ler, mas ele se encantava com a leitura que ele ouvia lá nas feiras quando o avô o levava, né? Isso tudo ajudou ele na sua profissão, ok? Aqui nós temos ele falando para vocês, olha, essa é uma frase muito importante dele. Inclusive, quando eu estava pesquisando, gente, eu descobri que essa frase aqui, ele fala sempre para as crianças quando chegam lá na biblioteca dele, né, para pegar livros, para ler, para ficar ali, para ver aqueles centenas, milhares de títulos que tem na biblioteca dele. Ela sempre fala essa pergunta para as crianças. Ele diz assim: o que você tomou de café da manhã hoje? Pão? Ah, então você comeu 3 letras. Ler é se alimentar. Podem pegar o livro que quiserem. Se eu fosse o seu pai, obrigava vocês a lerem um livro por dia. Criança não trabalha, não paga conta, só dorme, come e dorme. Tem tempo de sobra. Vocês concordam? O que vocês acham? Vocês acham importante isso que o Evandro está falando aqui para as crianças que vão na biblioteca dele, mas está falando para vocês também. É importante, não é? É muito importante a leitura, gente. A leitura, além dela enriquecer o nosso vocabulário, além dela trazer conhecimento, além dela levar a gente em locais que a gente não conhece, né? A leitura, ela tem um processo que é importantíssimo. Quando você lê, você vai colocando, é como se você fosse gravando lá no seu cérebro as estruturas da escrita. Essa é a principal função da leitura, tá? Ampliar vocabulário, entretenimento, diversão. Tudo bem, isso tudo tem. Só que o mais importante é essa criação da estrutura da escrita. Por isso que eu sempre digo para vocês, aquele que gosta bastante de ler, o aluno que lê muito, é um ótimo escritor também. Por conta desta estrutura que vai criando. Vai gravando, gente, lá no cérebro certinho, como que tem que escrever, como que é, todo esse processo, tá? Então leiam,
tá? Leia bastante. Vamos lá para a questão 36, então? Questão 36 diz assim, gente, quais as críticas sociais apresentadas no texto? Que tipo de problemas a gente vê ali? Então, a gente viu ali o trabalho infantil, a gente já até trabalhou sobre isso no bimestre passado, né? Ele era uma criancinha, trabalhava, não estudava, né? Criança fora da escola, o analfabetismo, a desvalorização do estudo. Lembra que os primos, os amigos falavam, estudar para quê? Né? A condição de vida das famílias brasileiras, né? Toda essa crítica social é colocada ali no texto do Evandro, tá bom? Outra coisa, gente, a questão 37. Que aspectos da infância do Evandro o motivaram a estudar, mesmo depois de se tornar um adulto? Que eu disse para vocês, ele já tinha 18 anos, né? Quando ele foi aprender a ler, aprender a escrever, né? Nunca é tarde, não é mesmo? Então, vejam que, apesar dele não ter tido um estudo formal, mas ele teve muitos valores que o ajudaram na sua vida adulta, né? O próprio trabalho, a responsabilidade com esse trabalho, a rotina que ele tinha, né, junto com a família, as idas à feira, né? O acesso à literatura de cordel quando ele era criança, tudo isso ajudaram, né, o Evandro a se tornar um escritor, que ele é agora, né? E ter esse sonho que ele já foi colocando no seu coração desde pequenininho, de ter essa biblioteca para ajudar muitas outras pessoas, tá bom? Então, meus amores, hoje é isso, vocês vão terminar as atividades da 37 e da 38, tá bom? Releiam também o texto, mais uma vez, como eu sempre digo, cada vez que você vai lendo, você vai vendo novos detalhes, você vai se apropriando melhor do texto, tá bom? Então é isso, um beijo e até a nossa próxima aula.